O caso de hoje está prestes a fazer 24 anos, em dezembro, e ainda por resolver. Existe a esperança de confirmar o culpado em breve, ou culpados. Digo confirmar porque a polícia, na altura, suspeitava de uma pessoa, mas que o juiz de instrução protegeu um pouco. Era advogado e então não queriam levantar suspeitas e mantiveram o processo um pouco reservado, digamos. Os indícios eram poucos, mas óbvios, e o sistema judicial, do momento, ainda limitava algumas coisas. A segunda história do podcast, Fet à Catalunha, passa-se em Sabadell. Pois bem, arrancamos. Sabadell, 2 de dezembro de 2001, 24 anos atrás. Um morador do número 48 da rua Calvete Estrela abre a janela ao acordar e depara-se com um corpo feminino, despido, caído nas traseiras do prédio. Imediatamente liga à polícia, que chega pouco tempo depois. Voltamos a ter um caso de uma jovem numa cidade da Catalunha, província de Barcelona agora, para ser mais exata, que ninguém conhece. A polícia verifica que na zona do peito da jovem existem queimaduras, onde deveria estar a roupa interior. Mas atendendo à posição do cadáver e da de ser um edifício de 4 andares, trata-se de um suicídio. Uma das semelhanças com o caso anterior da Evie Rauter. Se não ouviram os episódios do podcast, sugiro que o façam. Pois bem, sobem à azoteia e encontram toda a roupa da moça, o que ajuda a confirmar a teoria anterior. Mas existe alguma coisa que não encaixa e começam as dúvidas. Vá lá que desta vez foi um pouco mais cedo que em Portobão, se lembram, não é? Uma pessoa, quando se suicida, atira-se para saltar, o que significaria ter encontrado o corpo mais afastado da parede do prédio. Neste caso, não. O corpo estava junto ao edifício como se tivesse caído sem qualquer impulso. Prova disso eram as inúmeras molas de roupa que tinham sido arrastadas com esse movimento. Tinha tocado todos os tendais dos andares que estavam virados para as traseiras. Algumas peças de roupa da No Name, vamos batizá-la assim também agora, ficam presas num destes arames. De imediato, a polícia depreende que se trata de um assassinato. Voltamos uns dias atrás, dia 1 de dezembro, em Mataró, capital do Maresma, província de Barcelona também. É sábado e João, em português, espera a filha para almoçar e esta não aparece. A sua ausência preocupa-o e tenta localizá-la no trabalho, na biblioteca de Setmanat. A colega que atende diz-lhe que é o seu dia de folga. Como continua sem notícias, pega no carro e vai à casa dela, em Sabadell. Na sala de jantar encontra um casaco nas costas da cadeira e uns papéis da Universidade Aberta da Catalunha, em cima da mesa. Parecia que tinha saído num instante para voltar rápido. Em paralelo, a polícia tenta identificar a jovem. Percorre todos os andares do edifício, ninguém sabe quem é. Ao chegar à porta do terceiro segunda, aqui tem a mania de, em vez de pôr letras tipo terceiro A ou terceiro direito, põem números para gerar confusão. Mas pronto, anyway, não se pode dizer que não sejam originais. Bem, adiante. A mulher que lhes abre a porta tem uma atitude estranha, dizendo que não sabe nada e que está ocupada e que não os pode atender e pimba, fecha a porta na cara. No dia 3, segunda-feira, o João
Telefona novamente à biblioteca e atende a diretora, que lhe diz que a filha não está, mas que também não tinha ido trabalhar na sexta-feira. O pai fica alarmado e vai direto à esquadra de polícia mais próxima. Pedem-lhe o nome completo, morada, matrícula do carro, o DNI, que é o nosso CC daqui, e agora era aguardar. Após verificar a descrição física feita pelo pai, a polícia entende que pode ser a mesma pessoa encontrada morta em Sabadell e mostram a roupa aos familiares, que infelizmente confirmam que é da Helena. Posto isto, é-lhes transmitida a notícia que a filha se tinha suicidado. Algo que toda a família contraria de imediato. Não fazia qualquer sentido, já que a jovem estava na melhor etapa da vida dela. Quem é a nossa no-name? A Helena Jubim tinha 27 anos. Nasceu e viveu em Mataró até há pouco tempo. Vivia atualmente em Sabadell, cidade mais próxima de Sentmenat, a localidade onde trabalhava. Era jornalista e conta-contos. Era uma jovem muito feliz, devoradora de livros, amiga dos seus amigos e só com eles era extrovertida, já que era uma pessoa muito tímida. Chega ao resultado da autópsia e a ideia de suicídio fica totalmente descartada. Uma enorme quantidade de ansiolíticos e benzodiazepinas, umas 35 vezes a dose recomendada, foi detectada no seu organismo, o que indicava que a Helena estaria inconsciente. Era impossível manter-se em pé, quanto mais atirar-se do último andar daquele prédio. Além disso, estes medicamentos já tinham passado à urina, o que significa que teriam sido tomados muito antes da morte, e o corpo já o estava a expulsar. Também encontraram cafeína, que teria sido tomada antes dos fármacos. Situam este sucesso no dia 30 de novembro. Sabe-se pelo operador telefónico que liga a um amigo pelas 11h30 da manhã, mas que às 3 da tarde já não se apresenta ao trabalho. Confirmadas as suspeitas, informa-se a família e pede-se que mantenham a versão de suicídio, para que os responsáveis estejam relaxados e seja possível investigar de uma forma menos exposta, mais exata e profissional. Em algum momento iriam dar um passo em falso. Amigos e família fizeram-lhe uma despedida maravilhosa. Entre abraços e beijos, tinham a sensação que o culpado ou culpados podiam estar presentes. Entre as pessoas encontravam-se elementos da polícia à paisa, analisando todo o comportamento das pessoas. O carro da Helena é localizado na rua Carrer, em catalão, Calvet Estrella, muito próximo ao número 48, que era o edifício onde se encontrou o seu corpo. Mas qual a razão de estar aí? Estava a viver em Sabadell há pouco tempo e não conhecia ninguém, mais a mais na extremidade oposta da cidade. Fazia parte de um grupo de caminhadas, a UES, e costumava fazer atividades com os elementos dessa associação. Entrevistam uma amiga que refere vários nomes de pessoas de quem a Helena falava. Ana, Montserrat, Santiago, Jaime em português, e Xavier. Esta lista torna-se importante porque uma das pessoas mencionadas vive no número 48, Montserrat Carreta, para os amigos e família é Muntsa, e que, curiosamente, foi a mulher que despachou os polícias dizendo que não sabia nada e que não os podia atender.
quem é esta pessoa. Munsa Carreta tem 34 anos, é professora de primária e é de Manresa, situada a uns 40 quilómetros de Sabadell. Namora com Santiago e é uma pessoa com muito baixa autoestima. Santi, por sua vez, é advogado e muito seguro de si próprio, o que leva a polícia a questionar-se um pouco sobre esta relação. No dia do registro à casa da Helena, a polícia encontra cartas anónimas e umas análises feitas num laboratório conhecido da zona. Tudo junto no mesmo sítio. Começam as declarações na esquadra e todos dizem não se lembrarem do que fizeram nesse dia. Os primeiros a fazê-lo são Munsa e Santi. Surgem contradições entre os dois, já que são ouvidos em salas diferentes. A Munsa diz que foi trabalhar ao colégio, como sempre, mas de repente para e duvida. Refere que uma sexta-feira tinha se encontrado mal e não tinha ido à escola. Não sabia se era dia 30 ou a semana anterior. Mais tarde, confirma que foi dia 30, quando sabe que a escola tinha sido contactada pela polícia para comprovar o álibi. Outra coisa que não encaixa é que diz que essa noite tinha dormido na sua casa com o namorado e pela tarde foram ver um jogo de futebol. Mas este, por sua vez, diz que dormiram em casa dos pais dele e nem sequer menciona o futebol. No dia seguinte, o Santi volta à esquadra para corrigir a declaração, porque já se lembra de tudo. Ai, que maravilha! Diz que pela tarde estava a trabalhar no seu gabinete e a Munsa foi lá ter e viram na televisão que havia um jogo de futebol e decidiram ir ver, porque os bilhetes eram muito baratos. Jantaram em casa dela, mas foram dormir à casa dos pais, porque no dia seguinte tinham de acordar cedo para ir a um passeio a Artés, com a UES. A polícia desconfia destas declarações e tem a ideia que a Helena pode ter ido ao número 48 esse dia e alguma coisa aconteceu e não pode avisar ninguém. Esse dia e o dia seguinte estaria em coma e era possível terem-na deixado no apartamento desde sexta-feira até à madrugada de domingo. A declaração do Santi era bastante segura. Sabia perfeitamente o que dizia e como explicava. Já a Munsa dizia de forma cuidada, do género, deixa lá ver se não me engano e digo o que tenho a dizer, como se fosse decorado. A Munsa e o Santi tinham-se conhecido na UES. Desde o início ela estava muito apaixonada porque era a primeira vez que se sentia assim. Era uma pessoa com muitos complexos, que acreditava que não era atraente aos homens e que nunca iria arranjar companheiro. Quando o Santi se interessou por ela, claro que se sentia mais segura e por essa razão era muito submissa e dependente dele. Uma relação tóxica, portanto. Familiares e amigos estavam surpreendidos pelo rapaz se ter interessado pela Munsa, já que era um tipo de pessoa que não encaixava no perfil da rapariga. Não podiam comparar com ninguém porque era a primeira relação amorosa que ela tinha, mas reconheciam que não encaixava muito. Xavi e Jauma também são chamados. O Xavi declara que sabia onde a Helena vivia porque a tinha acompanhado algumas vezes até à porta do prédio, mas nunca tinha nem subido nem entrado. Afirma que ela era uma pessoa muito distante e tímida. Diz que dia 30 de novembro tinha estado a trabalhar até às 3 da tarde em Sardanhola del Vallès. Foi almoçar à UAB e que ficou a trabalhar no seu computador até às 8h15 na mesma universidade. Posteriormente foi à UES ter com o Jauma para ir buscar a lista de pessoas que iam ao passeio de Artés no dia seguinte. Saíram os dois para beber umas jolas num bar até às 10h30. Deixou o amigo na casa dele e foi para a sua casa. O Jauma diz, por sua vez, que esteve a trabalhar em casa até às 8 e que depois foi ter com os amigos a Barcelona e só voltou a Sabadell pela 1h30 da manhã. Com tantas contradições entre todos,
O juiz de instrução decide fazer uma sessão cara a cara para ver se corrigiam e estavam de acordo. Esta decisão não agrada nada à polícia porque pode facilitar a criação de alibis falsos entre os declarantes, o que não ajuda na investigação. Todos estão de acordo numa coisa: que tinha havido uma discussão um pouco intensa com uma rapariga da associação, a Ana. Algo a ver com alguma excursão, mas não se sabe ao certo o que aconteceu. Tinham-se feito muito amigas, a outra era de Euskadi, País Basco em português. E parece que era muito chata e que estava sempre a me alegar porque estava interessada na Helena, que pelos vistos não gostava da mesma coisa, que os interesses amorosos dela eram por homens. Voltamos ao tema das cartas anónimas, já que não tinha ainda referido o conteúdo de cada uma delas e foram deixadas à porta do andar da Helena. A primeira carta anónima foi deixada no dia 17 de agosto de 2001, juntamente com uns bolinhos e uma horchata, uma bebida de Valência, que a Helena gostava muito. Helena, surpresa! Passávamos por aqui e dissemos: a ver o que é que diz a Helena. Vamos, fazemos-te uma partida. Toca a comer tudo. A segunda carta, anónima, foi deixada no dia 9 de outubro, acompanhada por uns bolinhos e desta vez por uma garrafa de vidro de sumo de pêssego da marca Granini. Eu não estou a fazer publicidade. Helena, desde já esperemos que leves tudo isto na brincadeira como nós. À terceira, revelamos um mistério. De certeza que vai-te fazer rir. Na metade da carta, a caligrafia muda. Gostaríamos muito de voltar a coincidir contigo numa excursão da UES. Falamos depois. Agora vamos ver um sítio bom, bonito e barato, em Sabadell, para melhorar o inglês. Bom apetite e não te portes mal. À terceira já nos convidas tu. Não temos dúvidas. Beijinhos! O que ainda não tinha dito é que a Helena já tinha desconfiado destas cartas e estava a tentar saber quem era o remetente. No dia 10 de outubro, a Helena leva o sumo de pêssego para o trabalho. Na biblioteca corrige alguns textos de um amigo seu, o Salvador, e quando acaba diz-lhe que não se sente bem e não se vê capaz de conduzir. Ele diz que a leva a casa, ou que ela responde que se deixa o carro em Sete Manat, não tem como ir trabalhar no dia seguinte. Então decidem que irá dormir à casa dele e da mulher em San Feliu de Codinhas. A Helena adormece durante o trajeto, que é curto. Acordam-na ao chegar a casa e volta a adormecer num cadeirão. A mulher de Salvador acha estranho e faz-lhe um chá e dá-lhe, mas ela entorna em cima da roupa, já que não se consegue manter sóbria. Bem, sóbria, como quem diz, parecia que estava completamente drogada. Como não tinha febre nem nada do género, estendem-na na cama e dorme toda a noite. No dia seguinte, acorda, como sempre, e toma o pequeno almoço com muito apetite. E quando os amigos perguntam pelo que se passou no dia anterior, a Helena não se lembra de algumas coisas. Recorda que se sentia mal, mas do percurso à casa de Salvador não se lembra nada. Quando vê a correção dos textos que o amigo lhe tinha dado, diz que não pode ter sido ela a corrigir porque está cheio de erros que ela teria detectado e não percebe porque a letra é a sua. Nunca entendeu o que a deixou naquele estado. E, um dia, ao chegar novamente ao trabalho, vê que ainda tem a garrafa de sumo com o restinho e decide levar a analisar à farmácia que está mesmo ao lado. 2 dias depois, chega ao resultado e tchaná! Positivo em benzodiazepinas.
Por outras palavras, diazepam, um relaxante muscular e calmante utilizado para casos de ansiedade e insónia, que causa dependência aos seus consumidores. Em grandes quantidades pode levar ao estado de coma ou mesmo até à morte. Hoje ficamos por aqui para vos pôr a pensar um bocadinho e verem quem pode ser o culpado, porque tudo está ligado. Espero que tenham gostado da primeira parte do caso Helena Jubim e não se esqueçam de seguir o meu canal, pôr um like e partilharem com alguém que gosta de True Crime em português. Beijinhos e vemos na próxima semana.